que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, ao sairmos deste mundo para a divina almação, gozaremos a perfeita salvação. E Jesus contemplaremos a estender-nos sua mão na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosanas, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus, quando unidos como salvos lá na pátria do Senhor, contemplarmos a Jesus, o Salvador. Sempre nos alegraremos onde há perfeito amor, na Jerusalém de Deus. Oh, que gozo e alegria quando o povo ali chegar. Em Jerusalém, sempre ali cantando hosana, pois o rei no trono está. Na Jerusalém de Deus. Oh, glória a Deus. Ainda vamos cantar uns dos hinos da nossa harpa cristã que ele mais gostava de cantar. 370. Eu pediria para que todo o povo de Deus louvasse ao Senhor com esse hino, que era um dos prediletos do nosso presidente. Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça desce ao meu coração a santidade
de a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés, mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia. Quero convidá-los para a leitura da palavra. Apocalipse capítulo 22, que fala da cidade santa, que o nosso querido pastor Anselmo tanto falava e cantava. E diz assim: e mostrou-me um rio de água doce, um rio puro de água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma a outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todos sempre. Amém. Domingo, 9h40. Pastor Anselmo disse para aqueles que estavam com ele ali no hospital, nós estávamos aqui ainda na igreja: eu estou indo, estou cansado, não me impeça. Colocaram ele na cama e ele disse: eu estou indo para Jesus. E foi para a linda cidade santa, que Jesus foi preparar. A ausência dele, sem dúvida, é irreparável. Mas o Espírito Santo, que ajudou, que preparou, ele já vinha
preparando a sua partida já há algum tempo. No dia do seu aniversário, ele chamou a família, chamou os filhos, fez o inventário, resolveu o que tinha que resolver. Eu me lembro que a minha mãe ainda ficou bem brava, é a filha mais velha. Falou, logo hoje. Eu falei, deixa o velhinho fazer o que ele quer fazer. Ele sabe o que quer fazer. Fez uma reunião, chamou o pastor Isidório, resolveu tudo. No sábado, nós estávamos com ele, ele despediu também depois do pastor Isidório, ligou para o pastor José Geraldo, despediu. O pastor Isaías ia fazer uma viagem quinta-feira. E ele falou, pai, eu não vou. Ele falou, vai, filho, vai cuidar dos seus assuntos, porque a minha hora é chegada. Está em paz. E o mesmo Espírito Santo que ajudou, que orientou, que sustentou, vai ser o consolador que vai consolar a nossa dor e nos ajudar a prosseguir a fazer o legado que ele deixou. Vamos mais uma vez orar ao Senhor. Gratos por sermos testemunha de uma vida bem vivida na presença dele. E vamos prosseguir a celebração, não para ele, mas para nós. Dentro de alguns minutos, nós estaremos separando do vaso que é de pó e ao pó tornará. Mas ele já está na cidade santa que Jesus foi preparar. Senhor, nós te louvamos. Te agradecemos pelo privilégio do Senhor ter nos dado pastor Anselmo, como amigo, como pai, como irmão, como mestre. Senhor, nós te louvamos por podermos observar este exemplo de vida, caminhando e nos orientando. Continua com suas mãos estendidas sobre nós e nos abençoe, ó Pai, para que os nossos corações sejam impactados pelo Senhor, pela sua glória e consolados pelo teu Espírito. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Nós sabemos que uma das marcas do ministério do pastor Anselmo foi missões. Hoje a Assembleia de Deus, Ministério de Belo Horizonte, tem 345 missionários. Isto é fruto da visão deste homem de Deus. E um dos pioneiros na chamada, respondendo à chamada, é o pastor Welber Augusto dos Santos. E nós passaremos para ele a oportunidade nesse momento, para que ele, logo a seguir, pastor Simão, que é presidente hoje da Convenção do Paraguai, fale em nome dos missionários. Cumprimento a todos na paz gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Eu pensei que estivesse preparado para me despedir do pastor Anselmo Silvestre, mas descobri que dói muito mais essa despedida do que eu pudesse imaginar. Parece que só agora me dou conta de que tive o privilégio de conviver com um santo, com um verdadeiro apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Hoje tomba talvez o último dos grandes líderes do movimento pentecostal no Brasil. Mas os umbrais da eternidade recebem um campeão. Falar em nome dos missionários é uma tarefa difícil. Aliás, falar é uma tarefa difícil nesse momento. Pensei que já tivesse sentido toda a amargura da morte quando tive que me despedir do meu pai. Depois, quando o Senhor recolheu a minha mãe. Mas a dor hoje se repete
e a angústia novamente volta a apertar o peito. Estou chegando da Bolívia, onde fui levar o abraço do pastor Anselmo Silvestre para o missionário Elias Ramos e a missionária Nilza, que completaram 42 anos de serviços missionários naquele campo. Tomei o café com o pastor Anselmo na quinta-feira, quando ele me recomendou para ir levar o abraço ao casal de missionário ali na Bolívia, felicitá-los também por 50 anos de aniversário de casamento. Que eu não podia imaginar é que eu teria que voltar da Bolívia trazendo as condolências daquele missionário e do povo boliviano, que é fruto da visão missionária do pastor Anselmo Silvestre, que há quase 50 anos atrás enviou para lá o primeiro missionário, e através da visão do pastor Anselmo Silvestre, a Bolívia foi ganha para o Senhor Jesus Cristo. Pastor Anselmo Silvestre foi um missionário na mais pura essência da palavra. Seu coração estava voltado para a necessidade da alma de um vizinho ou de um transeunte por perto dele, mas também estava voltado para a necessidade missionária do mais remoto campo. Foi debaixo da visão missionária do pastor Anselmo Silvestre que eu fui enviado para os Estados Unidos há 30 anos atrás, e essa visão se estendeu ainda mais quando o pastor Anselmo Silvestre me orientou para estender e atender ao clamor que vinha da Holanda, de Portugal, Alemanha, Suíça, Luxemburgo. Depois a orientação do pastor continuou para que fôssemos atender também a Ásia, abrindo e estendendo o campo missionário do pastor Anselmo Silvestre para o Japão, Macau, China, Nepal. E finalmente o pastor Anselmo Silvestre nos enviou para atender um clamor na Austrália. Mas o pastor Anselmo Silvestre não apenas enviava missionários. Lembro-me agora muito bem quando ele já aos 84 anos de idade, juntamente com o pastor Sérgio Eliotério Coelho, partiu numa última visita ao campo missionário pelos Estados Unidos, Europa, Ásia, e passamos mais de 30 dias viajando por esses países, enfrentando dificuldades. Ali na China fomos detidos, e quando informei para o pastor Anselmo o que estava acontecendo ali, o que aqueles chineses estavam dizendo, ele se recusou a apelar para suas conexões políticas, apelar para o governo brasileiro e Itamaraty para nos livrar daquela situação. Mas ele fez o que ele sabia fazer muito bem e com muita propriedade. Orou a Deus, ali no meio daquela situação de opressão, e Deus mandou socorro e nos livrou do que as autoridades chinesas intentavam contra nós. Mas o que mais aprendi viajando e convivendo com o pastor Anselmo Silvestre foi a conhecer o homem de oração que foi o pastor Anselmo Silvestre. O mais difícil de viajar com o pastor Anselmo Silvestre, de passar dias, semanas e meses junto com ele, era conseguir acompanhá-lo na vida de oração. Durante aquela viagem, me lembro bem, por mais de 30 dias, todas as madrugadas, pastor Sérgio, às 2 horas da madrugada, pastor Anselmo ia ao nosso quarto, ou quando dividimos o mesmo quarto com ele, ia à nossa cama e nos acordava dizendo que era hora de começar a orar. E amanhecia o dia orando.
Ouvi muitas vezes dessas madrugadas o pastor Anselmo intercedendo pelo faxineiro, intercedendo pelo zelador, intercedendo pela pobre viúva, intercedendo pelo governador do estado, pelos deputados, pelo presidente da república. Um homem de oração, um homem de intercessão. Falar em nome dos missionários é pelo menos resumir um pouco do que fez o pastor Anselmo Silvestre pela obra missionária. Mas o tempo é curto e eu quero encerrar citando o texto de Lucas capítulo 1 e o verso 23, que diz: e terminados os dias do seu ministério, regressou para a sua casa. Pastor Anselmo voltou agora para a sua casa, a sua eterna morada. Deus o tem lá nos céus. Nós choramos aqui na terra despedida, mas um dia, se permanecermos firmes e fiéis, como ele foi, nós o encontraremos, em nome de Jesus. Eu vou pedir aos irmãos que estão nos corredores para que subam para a galeria. A galeria está vazia, avisando que não haverá visitação após o culto. Só a família. Então, se você está no corredor, eu lamento informar que o seu tempo será perdido. Sente, há lugar para todos na galeria. Ouçamos pastor Simão, logo depois, coral Aleluias, louvando o Senhor. Meus amados, queremos saudá-los com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos trazendo a saudação, as condolências do nosso ministério, da diretoria, dos membros da Igreja Assembleia de Deus no Paraguai. Paraguai é um país amado e visitado pelo amado pastor Anselmo Silvestre, que não só enviou missionários, mas manteve, visitou, como já ouvimos aqui, um homem de um grande exemplo, de grande paixão missionária. E ontem já disse aqui à noite, quando o pastor José Rosa Leal nos levou ali na sala, pastor José Rosa como nosso pastor regional, ele disse: nós vamos te mandar para o Paraguai, diga ao seu patrão que você não vai ser diretor, você vai ser missionário no Paraguai. Pastor Gondim estava orando por uma cidade e Deus nos levou ali, cumprindo a sua vontade, nos deu este privilégio de servir a igreja no Paraguai. Hoje estamos ali presidindo aquela convenção, mais de 200 novos obreiros ordenamos, estamos batizando aproximadamente 1.200 crentes por ano. Esta semana recebemos um casal de missionário, o pastor Moisés Silvestre, seguindo esta visão, nos mandou ali uma família maravilhosa. Este domingo, 3 almas aceitou Jesus pela manhã e 5 pela noite. Continua esta chamada missionária. Assumimos ali com 24 campos regionais, dentro da visão empreendedora do nosso amado pastor Anselmo Silvestre. Levamos a obra no país. Hoje estamos com 64 campos regionais, com um projeto de chegar a 1.000 igrejas. Estamos abrindo igreja todos os meses. Deus está fazendo algo grande, mas nós não poderíamos deixar de estar aqui para, junto com a família Silvestre, compartilhar este momento que sabemos está nos braços do Maestro, do Mestre Jesus, mas é um momento que também nos tomou ali, com muito pesar, com um sentimento profundo de perda humana. Sabemos que
está gozando, desfrutando com o Senhor. Estivemos este junho trazendo aqui o nosso abraço, felicitações ali pelo aniversário, amando este homem, sabendo que o nosso ministério partiu deste coração missionário. Quero apenas trazer a saudação da nossa convenção, do nosso ministério, dos nossos amados irmãos, e dizer que Paraguai é fruto deste homem, desta visão missionária. Há um coro que nós cantamos ali, da harpa, que nós usamos ali no Paraguai, que disse: "No puede el mundo ser mi hogar". Sempre o pastor Anselmo nos recebia: "Hermanito, como te va?", sempre falando espanhol, sempre com carinho, e disse esse coro: "No puede el mundo ser mi hogar, en gloria tengo mi mansión, me voy a mi celeste hogar". E ele dizia: "Não pode o mundo ser a minha casa, em glória eu tenho a minha mansão, eu vou para o meu celeste lugar, minha celeste casa". Nós sabemos que se cumpriu a Bíblia em Salmos 2:8, quero apenas mencionar a parte A: "Pede-me e te darei as nações por herança". Nós sabemos que Deus tem usado este homem, e nós estamos pregando no Paraguai, que muitos missionários sairão do Paraguai, irão a outras nações, farão missões, porque nós queremos continuar a visão que Deus deu ao amado pastor Anselmo Silvestre, nosso amigo, nosso pai, nosso pastor. Que Deus os abençoe poderosamente. Uma saudação em Guarani para a família, em Andejara, Quiritô, Tanderovasato e Chaiterei. Que Deus os abençoe poderosamente, vos console, vos conforte, no nome do Senhor Jesus. Pastor Moisés Silvestre, que Deus abençoe. Muito obrigado. Meus queridos, eu vou pedir aos irmãos mais uma vez, aqueles que estão na fila, que tomem os seus lugares. Não haverá visitação, somente será para a família após o término do culto. Então não fique na fila, sente na galeria. Eu vou pedir aos companheiros que estão aqui na frente, não deixe ninguém entrar, para que venha fazer a visitação, porque assim nós estamos quebrando o que combinamos. Então, eu vou pedir que os irmãos retornem aos seus lugares, ou melhor, tome lugar na galeria. Vou pedir à família que entrem pela lateral e venha para o lugar aqui na frente. Há um lugar reservado para a família, e nós queremos que os familiares tomem os seus devidos lugares. Pastores, presidentes e pastores regionais, se desloquem. Embora não temos muitos lugares aqui, faremos um esforço para acolher vocês. Coral glorificando o nome do Senhor, logo depois falando em nome dos campos que foram emancipados, todos eles, o grande amigo do pastor Anselmo, o pastor Sérgio Eleutério Coelho.
paz do Senhor a todos os irmãos. Quero saudar o pastor Moisés, em nome do qual eu quero cumprimentar toda a família e os companheiros, pastores presentes, toda a igreja do Senhor. Eu sei que todos vocês sabem que é difícil essa hora para mim. Tive o privilégio de acompanhar o pastor Anselmo em 25 países, como seu companheiro de viagem. E é o que o pastor Elvio disse. Todas as madrugadas estávamos orando junto. E ele lembrava de todos os irmãos, inclusive de todos os campos de trabalho, Campo Mineiro. Ele começava por Ipatinga, ia por todos os lados ali, ia a Montes Claros na oração e em todos os lugares. Ele abençoava a todos. E às vezes era 1 hora de joelho, era 2 horas, e tinha vezes que era não é tão fácil falar hoje. Quero explicar aos irmãos também que a última visita que eu fiz a ele com a minha esposa, ele falou exatamente isso. Queria cantar um hino para vocês. Está chegando a hora de partir. Foi este o hino que ele cantou para nós. E eu vivi momentos de muita agonia agora, recentemente, porque eu estava até ontem na Bolívia e recebi a notícia que o pastor tinha passado para a eternidade e que o sepultamento seria ontem às 10 horas e era impossível chegar. Cheguei meia-noite, 1 hora. E então eu estava lá. Pensamos em fretar, eu mais o irmão Elber, um jatinho para a gente vir aqui. Mas encontramos alguns obstáculos quanto à ordem, quanto à saída e quanto à entrada no Brasil. E eu passei uma noite orando, dizendo: Senhor, aquele que nós tanto amamos, aquele que vivemos ao lado dele por muitos anos, desde 1960, eu estou ao lado do pastor Anselmo. Mudei para cá em 60 e daí para cá eu estou trabalhando com ele durante todo este tempo. Então, é um momento bastante sério, é um momento bastante difícil para mim. Quando falaram comigo que eu ia trazer a palavra, eu tive a vontade de pedir para que outro falasse em meu lugar. Mas pensei, tem que ser forte e dizer a todos vocês: foi um pai, foi um amigo, foi um mestre, foi um conselheiro, foi um homem que estava presente em todos os momentos da nossa vida, nos ajudando com a sua palavra. Nunca vi no pastor Anselmo nenhum desânimo. Sempre era um homem forte e, além de tudo, passava esta fortaleza para nós. E por isso estamos aqui para dizer como Jó: Deus deu, Deus levou, bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe, confortando assim a família, a mim, que também faço parte da família. Uma vez eu estive numa festa com o pastor Anselmo e entrou diversos cartazes com o retrato do pastor Anselmo, o Navim, Daniel Beck e outros, e por fim entrou o meu retrato, e lá estava escrito: Sérgio Eleutério Silvestre. Não foi eu que pus, foi o pessoal lá. A amizade era tão grande, nós estávamos juntos em todos os lugares, e por isso me colocaram como filho da família. E lembro um dia que eu estava num culto, quando meu pai e a minha mãe vinham, e eu perguntei a ele: o senhor conhece o meu pai e a minha mãe? Ele disse: não, é esse casal aqui. E ele então abraçou o meu pai, com aquela amizade que sempre era peculiar, aquele carinho. E meu pai disse para ele: pastor Anselmo, eu criei esse filho com muita dificuldade no Evangelho,
Agora eu queria passar a responsabilidade dele para o senhor. E o pastor falou: a partir de hoje você é o meu filho. E cuidou de mim assim. Portanto, eu estou aqui agradecido a Deus. E quero somente ler um versículo. Quero também, antes de terminar, cumprimentar aqui a mesa diretora da Comadengue, da qual eu sou o segundo vice-presidente do Rio de Janeiro, e cumprimentar o pastor José Isidório e os demais companheiros da mesa e aqui estão presentes. Que Deus abençoe grandemente. Diz a Bíblia o seguinte: e sucedeu que, terminado os dias do seu ministério, voltou para a sua casa. Esse versículo veio à minha mente depois que o pastor Moisés falou. Ele voltou para a sua casa. Ele está descansando. Resta a nós permanecer firme para encontrarmos com Ele, para vivermos eternamente ao seu lado. Quero agradecer a presença do meu prefeito aqui, João Israel, que é o prefeito ali de Itabira. Muito obrigado a sua presença. Ele nos ligou, nós estávamos ainda, parece, na Bolívia, dizendo que estaria presente conosco aqui. Muito obrigado, Deus que abençoe. Amém. Meus queridos, muitos querem falar, estão aqui para externar o seu pesar, as suas condolências. Mas nós vamos usar o critério de quem chegou primeiro. Representando os demais campos do interior, nós vamos ouvir o pastor Ari Ferreira Coelho, que chegou há muito tempo. Temos também outro companheiro que chegou cedo, pastor Filemon. São os companheiros de primeira hora e nós não podemos deixar de ouvi-los. Logo após o pastor Ari, nós estaremos também ouvindo o pastor Samuel Câmara, que no dia 8 de setembro fez uma visita ao pastor Anselmo. Queridos irmãos, acho tão difícil falar numa hora desta, pelo fato de que, não desfazendo das demais pessoas, foi um dos obreiros e por muito tempo comungou com o pastor Anselmo. Homem que, rígido, sempre chamava atenção na hora precisa, mas era um homem compassivo. Ainda quando novo obreiro, na influência ou euforia de ser um obreiro, quando surgia lutas, como seja divisões, moléstia terrível que persegue a igreja, e que surgia aquelas palavras infamatórias, eu falava: pastor Anselmo, no meu lugar, eu levava esse homem na justiça. Ele dizia: não é este o caminho. Não é este o caminho. Eu ainda estava naquela influência de Pedro, antes do batismo no Espírito Santo, né? Era a espada. Mas ele ensinou-me a trilhar os caminhos santos. Então, neste momento, é hora de apresentar as condolências, os pesares, mas eu quero pedir permissão à família. Parece uma coisa desconexa, mas eu quero pedir permissão à família em aceitar os nossos parabéns pelo papai e pastor que vocês tiveram. E eu fiz parte, porque lembro-me ainda de Moisés pequenininho, Oséias, Isaías. Afinal de contas, eu participei muito desta família.
para a meditação da família, Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Isto aconteceu com o pastor Anselmo. Ele habitou no esconderijo do Altíssimo. Essa grande jornada, ele não teve em outro lugar. Não se apresentou nas festas nefandas. Afinal de contas, ele estava sempre no esconderijo do Altíssimo. E porque isto aconteceu em sua vida, agora, isto está sendo conforto para a irmã Ruth e os demais irmãos, certo de que ele descansa à sombra do Onipotente. Agradeço ao caro Moisés por essa oportunidade, pois eu conformaria de ir sem falar, mas me deu essa oportunidade. Foi uma oportunidade de eu manifestar não o que eu fui, mas o que o pastor Anselmo foi para a minha vida, afinal de contas, a minha família. Muito obrigado. Nós queremos fazer menção de algumas pessoas quebrando o protocolo, uma vez que não temos como ter a rica oportunidade de ouvi-los na integralidade. Pastor Ivan Bastos, presidente da Confrateres, no Espírito Santo, pediríamos que ficasse de pé. Pastor Álvaro Lima, presidente da SEMARES, Espírito Santo. Pastor Severino Ludovico, representando o pastor Antônio Santana, de Ribeirão Preto. Pastor Silas Alves, representando o pastor Sebastião Alves. Pastor Neemias Pereira da Rocha, presidente de Goiânia, da Assembleia de Deus, representando o presidente da Convenção, pastor Ocirval Pereira Xavier. Pastor Simão, presidente da Convenção do Paraguai, Assembleia de Deus no Paraguai. Pastor Sóstenes Cavalcante, representando o pastor Silas Malafaia. Pastor Horácio da Silva Júnior, de Bento Ribeiro. Pastor Álvaro Sanches, presidente da Comadetrim, delegação que o acompanha. Pastor Valdomiro e pastor Roberto Melo, representantes do pastor José Ezequiel Taubaté e Comadesp. Queremos fazer menção também, representando a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, o professor Antônio Gilberto, amigo também de longa data. Ele ontem disse, desde 1948, do pastor Anselmo Silvestre. Queremos fazer menção também da digníssima prefeita de Contagem, doutora Marília Campos, junto com seu secretário Maurício Rangel. Ali está os vereadores de Belo Horizonte, Edinho do Açougue, Paulinho Motorista, Mohamed Rachid e demais autoridades que estão conosco nesta manhã, em que agradecemos a Deus pela vida de um valente do Senhor. Ouçamos pastor Samuel Câmara neste momento. Minhas irmãs e meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Na Bíblia Sagrada, livro de Apocalipse, capítulo de número 14 e o verso de número 13, está escrito assim: E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, bem-aventurados, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os acompanhem. A voz do Senhor se faz ecoar em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no Brasil
e no mundo, desde ontem, um príncipe de Deus passou a ser alistado nesta bem-aventurança do descanso e das obras que acompanham no céu para um rico galardão, mas que ficarão aqui na terra, como já percebemos pelos demais oradores que aqui vieram, uma história cujas obras ninguém poderá apagar. Pastor Anselmo Silvestre. Eu quero saudar a doce igreja de Belo Horizonte, de Minas Gerais, ao pastor Moisés Silvestre, que preside esta igreja, este campo, a todos os seus companheiros de ministério, ao pastor José Isidoro, que cuida da convenção, e a todos os pastores do estado. Saudar a estas princesas de Deus, que são suas filhas, noras do pastor Anselmo, filhas, netas e bisnetas. Saudar também esses príncipes, guerreiros de Deus, ricos de uma herança de um papai, que são os filhos, a pessoa do pastor e sua excelência o deputado Isaías Silvestre. Saudar você e todos os seus manos, seus irmãos, todos os genros, todos os netos e todos os bisnetos desta querida família. Também agradecer a Deus pelo encontro com o pastor Álvaro, que preside com a Detrim, pastor Ivan e tantos outros representantes, pastores que aqui estão conosco. Pastores, eu trago um abraço, pastor Moisés, do pastor Firmino Gouveia, amigo do peito e da mesma geração, 88 anos. Não pôde vir, mas me pediu transmitir um abraço. Também um abraço do pastor João Colenda Lemos, 89 anos, amigo de tanto tempo do pastor. E trago também um gesto de amor, de carinho, de solidariedade de metade do Brasil, do território brasileiro, da Igreja do Senhor, em todo o estado do Amazonas. Pastor Jonatas Câmara me pediu para representá-lo, e da igreja no estado do Pará. Vocês são bem-aventurados. Vocês são testemunhas de um homem, de um esposo, de um pastor, de um líder de quase um século, um líder do qual se fala somente coisas boas por toda essa nação brasileira. Um líder que, do alto dos seus 96 anos, em que pese a enfermidade, a gente só lembra do sorriso e da voz forte, e do amor e do louvor que nunca faltava em sua boca. Lá na Amazônia, nós temos um pássaro chamado uirapuru. Deve existir aqui também. O uirapuru é um pássaro que ninguém pode confundi-lo quando ele abre o seu bico, o seu gogó e canta na floresta. Dizem até que quando ele canta, os demais pássaros se aproximam para ouvir o seu cântico. E eu gostaria de testemunhar aqui para vocês. Talvez nenhum pastor no Brasil desta geração Deus deu esse dom. Onde o pastor Anselmo colocava os seus pés, quando a palavra lhe era dada, o microfone tinha que ser baixado, porque a voz dele retumbava mais forte do que de todos. E ele quase sempre começava cantando algumas músicas que alguém vai ter que continuar cantando, para a gente não sentir que perdeu o cantador
e a música. Ele não saía do púlpito sem cantar. E eu estou dizendo isso para que vocês, no meio da solidão, no meio da falta, do vácuo, do vazio, familiares queridos, saibam que esse papai, esse vovô, esse bisavô, esse sogro, ele tem um lugar no coração de milhões de brasileiros da Assembleia de Deus. Ele tem um lugar cativo. Deus me deu a oportunidade, o pastor Moisés relatou, eu e minha esposa e às vezes meus filhos, de vez em quando, colocávamos os pés aqui em Belo Horizonte, só para ir lá na casa do pastor Anselmo e almoçar com ele e pegar aquele prato da altura das pirâmides do Egito que ele colocava para a gente comer, com tanto carinho. E depois disso, nós sentávamos em torno dele e o que nós fazíamos era cantar. E a gente perguntava para ele qual a música e o hino que o senhor mais gosta. E ele abria o gogó a cantar e nós cantávamos também com ele. Dia 8 de setembro, Deus colocou no meu coração vir visitá-lo. E eu fui bem recebido, que fui pelo pastor Isaías, e nós tivemos um pouquinho de tempo. E no pouquinho de tempo daquele café da manhã, eu lembro como se fosse agora aquilo que vocês nunca vão esquecer. 3 músicas que para mim representam corpo, alma e espírito desse amado pastor que já descansa com o Senhor e nos dá a chance de prestar a última homenagem ao seu corpo e à sua lembrança e de demonstrar o nosso amor, a família e nossa oração. Primeira música, eu sei que vocês deveriam cantar na hora do sepultamento, mas ninguém no Brasil deixa de conhecer como o do pastor. Tem que começar pelo altar, tem que começar pelo altar. Fogo pode o nosso Deus mandar, mas tem que começar pelo... Essa é só do pastor Anselmo. Nunca vi ninguém cantar de outro modo. Mas depois dessa, o pastor Anselmo, nessa visita que fiz, ele cantou uma outra que calhou na minha alma, nunca mais saiu. Ele cantava aqui, eu vi cantar várias vezes. Ele cantava assim: enquanto é dia, vou trabalhar para meu Senhor que tudo fez para me salvar. Remido tempo que vai chegar, para meu Senhor vou trabalhar. Essas 3 músicas eu gravei aqui no meu celular. Hoje de manhã eu estava ouvindo com minha esposa, chorando. E a última música que ele cantou, penso que o pastor Isaías lembra lá, já com a voz um pouco embaçada, ele tirava bem alta, a voz dele era muito aguda, às vezes a gente tinha dificuldade de acompanhar. E ele cantou aquilo que o verso do pastor Moisés, eu acho que citou aqui na abertura da cerimônia. Ele cantou assim: oh, linda cidade, cidade santa que Jesus foi preparar. Oh, cidade santa, cidade santa, onde os santos vão morar. Deus te abençoe. Amém. Aleluia. Amados irmãos, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Na verdade, lá no céu tem uma festa imensa. E daqui a pouquinho nós também chegaremos lá. O pastor Anselmo, junto com todos vocês, afirmam a esperança da salvação. Aquilo que está escrito no hino 36, que diz assim: qual filho do seu lar saudoso eu quero ir, qual passarinho para o ninho
para os braços seus fugir. É fiel, sua vinda é certa. Quando? Eu não sei, mas ele manda estar alerta. Do exílio voltarei. A paz do Senhor Jesus, amada igreja, amados pastores. Meus amados, nós queremos fazer menção dos representantes da Comadivar, do pastor Joanir e o pastor Salatiel, que ontem já fez também menção do conhecimento de 1947. O pastor Joaquim de Queiroz, que lavou os pés sangrando do pastor Anselmo, em Brasilândia de Minas, não pôde vir por motivo de saúde, mandou os seus sentimentos e demonstrou satisfação em tê-lo conhecido. O pastor ficou muito sentido em não poder vir. Deus abençoe. Ele fez uma caminhada e os pés sangraram. E esse moço lavou os pés dele. Teve o privilégio de dar um banho com água e sal. Queremos também ouvir pastor Juca Teodoro. Ele viu o pastor Anselmo diácono. Vem aqui, pastor Juca. Logo depois, pastor Filemon Rodrigues. É um companheiro também de primeira hora do pastor Anselmo na sua caminhada ministerial. Saúde aos irmãos, com a paz do Senhor. E para a família, meus sentimentos pela perda que os irmãos estão tendo. Eu quero ser breve, porque os irmãos já falaram. Contra a vida do pastor Anselmo Silvestre, eu posso contar um pedaço, porque nós convivemos desde 1948. A igreja era lá na rua Berlândia, Carlos Prates. Dessa época para cá, sempre nós mantínhamos contrato. Ele me ajudou muito. Lá em Ipanema, foi lá algumas vezes. Lá em outras congregações, na oração de tempo, ele cooperou conosco. Agora, uma coisa, meus queridos, eu quero ouvir aqui a respeito da sentimento do pastor Anselmo de evangelizar, de abrir trabalho e de orar. Eu vou dizer para os irmãos, esse espírito de oração que ele tinha, ele teve, esse Deus de 1949, quando eu voltei a Belo Horizonte, eu dormi lá no bairro Santo Antônio, na casa do pastor Geraldo Freitas, e era exatamente perto da casa do pastor Anselmo. E que me chamou a atenção é que quando foi 4 horas da manhã, lá na casa dele, era uma oração que subia, igual os irmãos sabem, nos tempos quando os crentes começam, o entusiasmo, a alegria, esta era que reinava na lugar do irmão Anselmo. Portanto, agora eu quero dizer uma coisa. Para mim, eu disse há poucos dias com alguém, quando se referia-se ao pastor Anselmo, eu falei, eu queria, antes de morrer, ter o prazer de ainda cumprimentar o pastor Anselmo. Mas, infelizmente, ele foi primeiro que eu. Que Deus abençoe a família, seus filhos, que prossigam os passos, prossigam pelo caminho que o seu pai deixou para vocês. Não desvie desse caminho, mas continue nesse caminho, que vocês irão encontrá-lo com ele lá na glória. Que Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a igreja.
Deus abençoe o pastor presidente, que é o seu neto, né? Que ele siga os passos do seu avô na direção da igreja, na direção da família. Deus abençoe, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado, senhor pastor. Nós queremos fazer menção de algumas coisas. Lembrando mais uma vez que ainda existe vários lugares na galeria. Não haverá visitação aqui após o culto, apenas a família. Então nós vamos pedir que os irmãos que estão nos corredores, por gentileza, tomem lugar nas galerias. Quero fazer menção de mais algumas autoridades que estão conosco: o promotor, professor e diácono Joaquim Miranda, representando o Ministério Público. A Maria Geralda, assessora do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, Diniz Pinheiro, que ali está. Lembrando que ontem o prefeito Márcio Lacerda, o senador Aécio Neves e o governador Antônio Anastasia estiveram aqui conosco. Passamos a ouvir, na sequência, pastor Filemon Rodrigues. Meus irmãos, quero prestar à família do pastor Anselmo, na pessoa do pastor Moisés, as minhas condolências, meus sentimentos, meu e da minha esposa, da minha família, que não puderam estar aqui conosco, mas eu estou aqui representando-os e dizer para os irmãos e a família do pastor Anselmo que é verdade que o passado se faz presente hoje pelos feitos que estão gravados em nossa memória. Como o primeiro pastor consagrado no ministério do pastor Anselmo e o primeiro missionário de Minas Gerais enviado ao exterior, eu tenho no meu coração guardado o que se passaram naqueles primeiros anos da minha convivência com o pastor Anselmo Silvestre, nos anos de 1954 e depois em 59, quando eu fui consagrado ao ministério. Meus irmãos, no capítulo 21, no versículo 7 do livro de Apocalipse, está escrito que o que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Que bom é termos consciência de que aquele que foi nosso companheiro, amigo, pastor, conselheiro, e que nos conduziu nesta jornada. É muito difícil falar da vida do pastor Anselmo pelos seus feitos. Eu não posso deixar de recordar que em 1959 nós tínhamos aqui em Belo Horizonte 5 igrejas. Hoje temos mais de 600. O pastor Anselmo Silvestre foi um grande desbravador, foi um desbravador feroz no evangelismo e na conquista das almas. Tinha que ter muito fôlego para acompanhá-lo na sua jornada em busca do pecador. O seu alvo era um só: ganhar almas para Jesus. E isto é tão gravado no meu coração que na minha idade
eu não penso em outra coisa. Eu só penso naquilo que o pastor Anselmo nos ensinou, que foi ganhar almas para o reino de Deus. E vou passar para a eternidade com este sentimento, com este espírito. Não podemos afrouxar a rédea, porque estamos todos e somos todos compromissados com Deus por meio do seu ministério, do seu exemplo e da sua vida. Meus irmãos, eu não vou falar muito, mas só quero dizer à família do pastor Anselmo que a recordação que eles nos deixam é um monumento, não somente neste estado, mas no Brasil, pela sua simplicidade e humildade, que nos constrangia e nos fazia ficar constrangidos de maneira tal que não podemos recuar naquilo que ele propunha no seu coração. Estou vendo aqui vários companheiros daqueles primeiros dias do ministério do pastor Anselmo Silvestre. Estes sabem o que eu estou dizendo, sabem muito bem, porque não somente seguiram as suas pisadas, mas também se esforçaram e se esforçam até hoje para dar continuidade ao trabalho que ele iniciou aqui na capital mineira. Eu sempre dizia que ele foi e é o Jequitibá mineiro, mas chegou a hora, tombou, Deus o chamou, está guardado, foi um vencedor, porque quem está em Cristo Jesus vence todas as batalhas e é vitorioso, porque Jesus não perde batalha. Quero encerrar dizendo que meu coração está partido, meu coração está dolorido pela ausência física do pastor Anselmo. O ano passado eu estive aqui visitando, eu passei 12 anos na Paraíba, agora estou morando em Brasília. E vim aqui, estive com o pastor Anselmo, fiquei impressionado com a sua memória, os seus relatos, recordando o início do nosso trabalho aqui na capital mineira e no interior do estado. Aquilo era um renovo para a nossa vida. Deixo para a igreja da capital mineira o meu cordial abraço, meus sentimentos, mas fiquem certos, irmãos, o pastor Anselmo partiu, mas Jesus continua conosco. E o trabalho seguirá, porque o Senhor Jesus está à frente de toda a sua obra. Muito obrigado, pastor Moisés, pela oportunidade, e que Deus abençoe a família do pastor Anselmo, esta família que eu vi crescer, e coloquei muito destes irmãos no meu colo, pelo meu sentimento como primeiro pastor consagrado pelo pastor Anselmo, e convivi com ele aqui. Os irmãos sabem o que eu estou sentindo esta manhã. Não tem palavras para que eu manifeste o que estou sentindo pela ausência do pastor Anselmo Silvestre. Estou vendo aqui os filhos do pastor Anselmo, meus amigos,
Deus abençoe. Recebam o meu abraço. Muito obrigado, pastor Moisés. Meus queridos, é chegado o deputado federal Jorge Wildon e também Dr. Marcelo Abissab, secretário de governo do prefeito de Belo Horizonte, Dr. Márcio Lacerda. Amados, há 2 semanas atrás, nós lançamos uma campanha, inspirados pelo Espírito de Deus, e tem 2 semanas que o Ministério de Belo Horizonte está em jejum e oração. São 40 dias. E eu pediria aos companheiros do interior, se puderem externar, os companheiros de outros estados, os companheiros das igrejas co-irmãs, se puderem nos ajudar nessa caminhada, só o Senhor poderá recompensá-los. Quando começamos, nós sentíamos uma necessidade espiritual, mas não entendíamos o que era. Este ambiente, este equilíbrio, mesmo com lutas, pastor Anselmo, posso dizer aos irmãos que ele foi na hora certa, mas ele poderia ter ido mais feliz se ele não tivesse passado pelas constrições e aborrecimentos que o atormentaram nos últimos dias, e posso garanti-los que não era de alçada familiar, sim de alçada ministerial. Porque quando um amigo, um companheiro de caminhada se volta contra nós, dói mais. Aqueles que ele considerava filhos, que se voltaram contra ele, contra este ministério, isso machucou muito o coração dele. Mas nós sabemos que Deus está no controle. Ele é o dono da obra. Por isso não é momento de lamentação, e sim de adorarmos o Senhor juntos. E eu quero convidar o nosso maestro para que, juntamente com a igreja, possamos entoar o hino de número 370, que era o hino da harpa cristã preferido do nosso pastor. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti.
graça deste ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado vertestes assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ouçamos, representando a família, o pastor Isaías Silvestre. Colossenses capítulo 3, verso 15. E a paz de Deus, para o qual também foste chamado, em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Esta é a palavra que o pastor Anselmo deixou plantado nos nossos corações, no coração da família e na igreja. E nós queremos agradecer a cada um dos irmãos nessa jornada que ele começou a fazer e não tinha pai nem mãe, abandonado, mas ele tinha um Deus que cuidava. Encerrou a sua carreira, mas na hora da prestação de conta ele tem saldo. Esse saldo é porque o Senhor é misericordioso conosco,
porque deu o pastor Anselmo para que nos guiasse. Em nenhuma dificuldade, pedra pelo caminho impediu que ele fizesse essa jornada. E aqui estamos na despedida da casa que ele viveu. Vida bem vivida, com companheiros, como nosso pastor Juca Teodoro. Quando eu nasci, pastor Juca Teodoro conheceu o pastor Anselmo. Essa igreja maravilhosa que nos acolheu a família. Nós nunca passamos por dificuldades, porque o Senhor sempre esteve conosco, o Senhor sempre esteve com a igreja, e a igreja é comprada pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que faz isso. É o Espírito Santo de Deus que une. Se nós somos uma família e vamos morar nos céus, nós temos que estar seguindo os passos desse guerreiro que descansou. Então eu quero agradecer, e aqui está em Provérbios capítulo 14, aliás, capítulo 11, verso 30. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha a alma, sábio é. Nessa sabedoria, pastor Anselmo conseguiu fazer com que se achasse digno do nosso Senhor Jesus Cristo e desse ele um descanso sem sofrimento. Ele pediu para descansar, deitou, respirou e cessou. Isto é razão de nós estarmos agradecidos, porque o ministério está em paz, a família está em paz, a igreja está em paz, confiante na vinda do Senhor. Então eu quero agradecer. Em nome da minha família, eu vou agradecer meu sobrinho Heber. Chega aqui, Heber. Chega aqui. Essa é a penúltima alma que o pastor Anselmo ganhou. É meu sobrinho, tratou, cuidou dele até na última hora. Dava banho, dava comida, remédio, carinho. Todo dia ele precisava de ajuda, mas ele ajudava. Então eu quero agradecer a Deus, porque Ele não deixa nenhum dos seus filhos desamparados. E o pastor Anselmo amparou a todos nós. E ele não ficou desamparado. Nada faltou. Nada faltou para ele. E o Senhor o levou na hora do Senhor. Então eu quero agradecer o ministério, a cada um dos nossos pastores. Pastor Anselmo não sentava à mesa para almoçar se o filho mais velho não chegasse. É o pastor Sebastião. Que Deus te ame. E quando atrasava, ele falava que era o pastor Moisés que atrapalhava. Se não chegou na hora, é o pastor Moisés que atrasou, porque está reunido lá embaixo. Pastor Nicodemo de Souza, amigo, companheiro, chegou na hora certa.
como ele dizia, na hora da grande dificuldade, ele chegou. Mas a igreja passa por situações, mas sempre amparada, e o Senhor sempre manda pessoas na hora certa. E quando ele estava numa dificuldade das mais difíceis na vida dele, como disse o pastor Ari, o acusavam, não é? E ele tinha os amigos, e apareceu o amigo pastor José Isidório, que sempre segurou firme, porque na direção de Deus. Então nós somos agradecidos a essa família, ao pastor Sérgio, companheiro de viagem, que andou com ele. Nenhum filho foi, nenhum filho acompanhou, mas ele procurava o pastor Sérgio para andar com ele lá pelo exterior afora. E ele falava aqueles países todos que ele foi. Ele esteve na companhia do pastor Sérgio, acompanhando com todo carinho. Então nós agradecemos a cada um dos irmãos. A comadretrim que colocou ele quando ele deu a autonomia à convenção lá do Triângulo. Pastor Álvaro, pastor Braga, nós somos agradecidos a pastor Arasmindo Uberaba. E agradecer a cada um é difícil, mas a memória não consegue lembrar de tantos benefícios. Mas que Deus abençoe. A minha sobrinha, que tratou dele no acompanhamento médico, Laisa, a Lília, ao Jeremias, a Judite, a Ruth, a Noemi, ao Oséias, pastor, sentou conosco no dia do seu aniversário. Chamou o pastor José Isidório e falou com ele: este é o meu testamento para os meus filhos. Tudo em paz, tudo na direção de Deus. Ele me despediu e mandou eu ir cuidar da minha obrigação que os irmãos me deram. O Senhor é justo, Ele não fica devendo nada a ninguém, e não deixa o seu povo confundido. Eu disse aos irmãos que eu fui para Brasília, não fui para envergonhar meu pai, nem a minha igreja. E os irmãos vão saber. Que Deus abençoe. A minha esposa, eu não podia esquecer de forma nenhuma. Ela, minha companheira, com meus filhos. Aos companheiros nossos, agregados da família, que na caminhada não abandonou, não sentiu cansado. A Leonice, que na saúde, na doença, do lado dele. O Osias, o Oswaldo e toda a equipe médica que tratava dele todos os dias. Que Deus abençoe e recompensa, em nome de Jesus. Nós queremos
externar o nosso agradecimento na hora da dificuldade, a hora mais difícil, que foi a hora da partida, da presença da igreja que se fez representar através do pastor Gessner, sua esposa, irmão Jair de Gregório e a sua esposa. Queremos agradecer pastor Isidório, pastor Sebastião, pastor Simoni, representando assim a convenção, a diretoria e aos pastores regionais que estiveram presentes naquele momento tão difícil para nós. Pastor Donizete, ali está, ele representa o pastor Cisino Bernardino e também o pastor Reuel, que mandaram uma carta, mas não ficou só nisso, mandou um representante que estivesse aqui conosco. Eu quero pedir aos irmãos que nos ajudem. A visitação depois do término da cerimônia será da família. Nós vamos ouvir o Major Rogério, que vai trazer aqui as determinações. Logo depois, nós já estaremos ouvindo o pastor José Wellington, que já é chegado, pastor Isidório. Eu estarei trazendo as últimas considerações e assim colocando uma vírgula neste trabalho. Irmãos, a paz do Senhor. Queridos, nós queremos contar com a colaboração de cada um para que nós tenhamos condições de sair organizados daqui e chegar ao cemitério. Nós temos alguns irmãos que estarão fazendo o transporte aqui da urna até a chegada da viatura. O pessoal do Corpo de Bombeiros já está aí, nós temos uma equipe que já está ali para facilitar o trabalho dos irmãos que estarão fazendo esse transporte. Eu queria pedir aos irmãos o seguinte, que entendessem que ninguém vai sair correndo daqui, nós vamos sair daqui bem devagar. A viatura, assim que